Pedro Santana Lopes, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui consigo. Começamos por este relatório da OIT, divulgado hoje, enfim, que é uma receita, é quase a antítese daquilo que é preconizado pela Troika e, de certa forma, pelo governo português, não é? Aumento do salário mínimo nacional, reforço da proteção social, enfim, de certa forma até dá a entender que deveria haver aqui um aumento do investimento público, de certa forma, no reforço de infraestruturas. A criação de emprego. Isto significa o quê? Que a Troika e o Governo estão errados? Não, diria, enfim, nós todos temos pena de não termos no presente uma fórmula matemática e uma frição, uma maneira de ver o futuro para termos a certeza de quem é que está certo ou quem é que está errado. Eu acho que o Governo e a Troika estão certos numas coisas, estarão mais errados noutras. Eu dou-lhe um exemplo de um ponto em que acho que eu não concordo com o Governo e com a Troika. Esta medida tem sido falada da regra do ouro, do travão, do déficit na Constituição. É um exemplo. Portanto, não digo que estão certos em tudo. Eu não concordo com isso e concordo com a posição do Partido Socialista e da oposição. Mas eu acho que este documento da OIT, queria dizer isto, acho bom para depois de 2015. Até 2015 acho que é incompatível com aquela que é a realidade portuguesa, face às exigências que temos perante aqueles que nos emprestam o dinheiro, perante os nossos credores. Era bom que o Estado tivesse disponibilidades financeiras, e aqui isto representava umas boas centenas de milhões de euros, para não dizer mais, para fazer este fomento do investimento que possibilitasse a criação de emprego. Acho que há aqui um ponto que é importante, o de olhar para as pequenas e médias empresas e lidar com os constrangimentos financeiros que pesam sobre elas. Isso é um ponto que pode ajudar à manutenção do emprego, que eu acho que já é um ponto muito importante, é um objetivo muito importante numa conjuntura como esta. Se conseguirmos que o emprego não piore, como sabe, tivemos uma ligeira melhoria nos números do desemprego. Mas há quem diga, o próprio Governo, nas previsões do orçamento, que o desemprego pode aumentar ou vai aumentar. Estamos com 16,3% neste momento. Exatamente. E pronto, baixámos cerca de meio ponto já com a redução que houve nestes meses. Se não subir nos próximos tempos com as medidas duras que o Governo tomou... E admito que isso é possível. É preciso referir que, enfim, poderá muito provavelmente existir aqui nesta redução a tal questão da sazonalidade, não é? Por causa do verão. Há a questão da sazonalidade, embora eu acho que para o período que temos, de facto, setembro, aí já é o mês mais afetado, menos afetado por essa incidência sazonal. Acho que isso revela uma tendência de não agravamento. Mas sem dúvida, é uma época em que o desemprego pode baixar e não subir. Agora, eu acho que a condicionante decisiva disto tudo, e para as pessoas nos entenderem, falarmos em coisas práticas, na minha opinião, está do lado da zona euro. E, portanto, eu estou confiante que as nossas exportações, que hoje em dia estão a ir muito para fora da zona euro, cada vez mais, vão continuar a dar a contribuição que têm dado para a ligeira melhoria da economia portuguesa, ou para aguentar o que puderam aguentar quando ela esteve a cair muito. Se não fosse as exportações, tinha sido muito pior. E acho que a variação, ou seja, o facto disso poder não piorar, ao contrário do que o Governo prevê, depende do comportamento da zona euro. Sinceramente, acho que este acordo de coligação, embora eu tivesse preferido, em tese, que a Sra. Merkel tivesse feito o acordo com os verdes, mas o facto de existir uma grande coligação com o SPD, o facto da Sra. Merkel não ter tido maioria absoluta, veja esta semana as críticas que houve da Reserva Federal Norte-Americana, dirigentes financeiros americanos à política alemã, dizendo que a Alemanha exporta a crise para o resto da Europa e para o resto do mundo. Acho que a Alemanha pode... Os especialistas dizem que é verdade. Que é verdade, e pronto, que se preocupa fundamentalmente consigo própria. E se houver esta mudança, se houver esta solidariedade pan-europeia de um modo mais acentuado, isso tem influência óbvia num país com uma economia tão dependente e tão aberta quanto é Portugal. E falo da zona euro, falo de Espanha, que é um caso, de facto, muito complexo e quase misterioso do modo como Espanha está a conseguir também recuperar e sair da recessão, tecnicamente sair da recessão, porque tinha, de facto, muitos fatores
gravosos para explicar uma dificuldade económica mais prolongada, nomeadamente a bolha enorme no imobiliário. E aí era um problema todos sabemos muito, que existe. muito mais grave daquilo que nós tivemos cá em Portugal. Mas ainda em relação aqui a este relatório da OIT, Da OIT. Na prática, o que este relatório vem defender é um equilíbrio, um pouco mais de bom senso, se calhar, entre as políticas de austeridade, de saneamento financeiro, necessárias, mas balanceadas com um mínimo de investimento à economia, para que investimento na economia, possa maior perder de vista atenção o crescimento económico, não é? Aos mais esclarecidos. Sim, se houver... a OIT defende isso, vamos ver. A OIT é uma organização internacional ligada, se quiser, às forças sindicais. A Organização Tem sempre uma Internacional posição do Trabalho. tradicionalmente mais Tem uma posição de esquerda, mais não é? próxima, mais de esquerda, se quiser dizer assim, mais próxima do mundo sindical. Claro. Faz muita falta, é muito importante, é essencial, e o FMI, e a União Europeia, a Comissão Europeia, ouvem, leem, com certeza são sensíveis ao trabalho deste grupo interdepartamental. Agora, eu, pessoalmente, o que estou a dizer é que estou convencido que, apesar dessas recomendações, apesar de serem intenções louváveis, que a Troika, no ano 2014, e o próprio Governo não vão poder fazer isto que aqui é recomendado. Como eu digo, se junto ao setor financeiro, por exemplo, da banca, puder haver alguma sensibilização maior para apoio à tesouraria das pequenas e médias empresas, para não haver tantos pontapés para a insolvência, ou tantos... Mas, e com isto não estou a dizer que a banca não está a ser compreensível, até pela minha vida profissional sei, a banca não pode ser acusada de não dar muitas vezes ao setor privado, nos tempos de hoje, as oportunidades para as empresas não irem, para o chão, e portanto tentar segurá-las o mais possível. Mas outra questão é libertar mais dinheiro para crédito, porque a banca, como tem a obrigação de manter aqueles rácios entre os depósitos e os financiamentos... E há agora uma malha mais apertada. E há uma malha de fiscalização apertadíssima, portanto a banca não pode violar esses rácios, nem pouco mais ou menos. Agora, vamos ver se entre os apoios para a capitalização da banca, alguns instrumentos financeiros mais inovadores, parcerias com o próprio Estado, se consegue haver mais dinheiro para fazer face a estes estrangulamentos que pesam sobre as pequenas empresas. E a banca, de facto, está a passar por momentos difíceis. Ainda há pouco demos a notícia que o BPI vai encerrar 20 balcões, onde trabalhavam mais de 80 pessoas. O BCP apresentou hoje prejuízos nos primeiros 9 meses do ano de mais de 500 milhões, praticamente 600... Sim, o BES apresentou há pouco tempo aqueles números tão pesados. No próprio Orçamento do Estado para este ano já há mais impostos que estão a incidir sobre o próprio setor financeiro. Não é fácil, por isso a banca libertar mais dinheiro para a economia. O que temos a partir do ano que vem é o novo quadro comunitário de apoio, a partir de janeiro. E, portanto, com atenção especial, nomeadamente aos setores da inclusão social, da inovação, da criatividade, e, portanto, essas áreas, a maneira como o Estado português vai gerir estes programas pode ser um pouco o complemento que a OIT faz apelo. Depende do modo, de facto, como do lado de cá das nossas coparticipações, porque imagina a União Europeia põe 85%, nós temos por 15%, de facto, a capacidade que tivermos para libertar esses recursos e da margem de manobra conseguimos junto da Troika. Porque já hoje, e eu estou sempre a dizer isto, existem em Portugal programas bons que nem o Governo propagandeia, se quiser uma palavra feia, devidamente, fala deles devidamente, de apoio à criação de emprego. Por exemplo, o Estímulo Jovem e outros, em que o Estado paga cerca de 90% do salário de uma pessoa que esteja sem emprego e que esteja no centro de emprego e que corresponde à criação de um posto de trabalho. Ou para estágio profissional, nomeadamente. Ou paga 50% até 45 anos, julgo, se a pessoa estiver no subsídio de desemprego. E muitas pessoas que eu vejo, empresários até por vezes, profissionais liberais, não sabem que existem estes apoios. E estes apoios são importantes muitas vezes para as empresas, poderem atravessar o cabo das tormentas, poderem conseguir força de trabalho, 2 ou 3 pessoas, que lhes permita fazer o acréscimo de produtividade, mais exportação e equilibrarem a sua tesouraria. Está a ver? Portanto, isto é fazer das fraquezas forças, é o que vai ter que ser o próximo ano. Por isso eu digo, OIT não é realista neste momento o que eles aqui propõem. Acho que para 2015, a partir de 2015,
está aqui uma boa carta de intenções e de sugestões. Hoje o Presidente da República foi confrontado com este relatório numa visita oficial que estava a fazer a uma fábrica da IBM. E também sublinhou que o desenvolvimento económico do país não pode ser feito à custa de salários baixos, é algo que já não é a primeira vez que ouvimos Cavaco Silva dizer, e reafirmou mais uma vez o apelo à necessidade de um consenso político alargado em questões estruturais para o país entre as principais forças políticas. Isto também é uma utopia na atual conjuntura? Quase parece, e é uma tristeza ser uma utopia, porque a necessidade dos... Eu não consigo compreender como é que os dirigentes partidários, desculpe dizer-lhe assim, têm o tupete, como dizem os nossos irmãos brasileiros, de não se sentarem à mesa, pelo menos. Acho inacreditável. Mas estou-lhe a dizer de todos os lados. Porque acho que essa era a sua obrigação. Eles até podem discordar em tudo. Mas há uma constatação elementar que eles têm que fazer ao estado em que está o país. E se o país está nesse estado, eles têm pelo menos de sentar à mesa. São os representantes do povo, não são os visitantes, uns turistas, são os representantes do povo. Pensem num verde, outro encarnado, um preto, outro branco, outro cinzento, têm que sentar à mesa. E não se sentam. E, portanto, o Presidente tem razão quando o Presidente diz, lá fora também há acordos. Bem, há acordos entre os partidos que estão no governo, não estão para ir para o governo. Na Irlanda, por acaso, na Irlanda há essa tradição. A Irlanda é um bom exemplo. Agora, cá é entre governo e oposição. Eu acho que era tão bom, era tão bonito, era tão importante. Aquela semana em que o Presidente fez o apelo, que nós até, eu também não percebi bem aquela atitude do Presidente no meio da remodelação do governo, mas foi bom ver os partidos lá sentados, ou na sede do PS, ou do PSD, ou do CDS, a negociarem, mesmo que fosse com outros partidos, também gostava de ver. O Bloco de Esquerda, por exemplo, esta semana, e é isso que é importante na política, apresentou uma proposta concreta. Reforma do sistema fiscal, que envolve um montante significativo, mas é a sua. Claro. Discutam-se as propostas. Quem não tem autoridade para discutir as propostas dos outros é quem não apresenta as próprias. E é isso que é mau. E se uma pessoa souber que se vai sentar à mesa, acho que não tem cara para ir para uma mesa de negociações sem ter propostas próprias, sem ter alternativas. E é por isso que eu digo que a responsabilidade aqui tem que ser a 50% do Governo e da oposição, nomeadamente o maior partido da oposição. Em nome de Portugal, eles tinham a obrigação de sentar. E o Presidente tem toda a razão em voltar a fazer esse entendimento. Porque o que vai ser triste é que eles mais tarde ou mais cedo vão ter que se sentar. É uma inevitabilidade quando forem confrontados com a realidade, não é o choque da realidade. Com a realidade, quando a Troika sair, quando não podemos ir logo aos mercados, quando for preciso o tal programa cautelar, chame-se o que quiser, programa preventivo, chame-lhe o que quiser, eles vão ter que se sentar porque quem nos vai emprestar o dinheiro vai exigir a assinatura dos três. Pedro Santana. Eles preferem sentar-se com estrangeiros do que com compatriotas. Mas eu aí estou a falar, enfim, com o ex-primeiro-ministro, com pessoas que, enfim, uma pessoa que teve já, enfim, várias responsabilidades públicos de relevo. Não é triste esta hipocrisia política a que nós estamos a assistir? O líder do maior partido da oposição a dizer que não quer negociar. O primeiro-ministro, líder do Partido Social Democrata, a lançar agora apelos lancinantes ao diálogo quando os desbaratou num momento que se calhar seria mais propício do que este. E pelo meio temos o vice-primeiro-ministro também a apostar num diálogo mais para diante. Quem assiste a isto... Tudo isso é triste, tudo isso é fado. Não é? Parece um fado, sabe? Não há aqui política a mais e estadistas a menos, entre todas as partes envolvidas na questão. Eu não sei se são ou não estadistas, alguns acredito que sim. Agora, nessas atitudes há sentido de Estado a menos. Há sentido de Estado a menos, porque... Acho que tem razão no que transformou em pergunta, mas é quase uma afirmação, se me permite. Eu vou dizer, estou de acordo com o que está na sua pergunta, porque já se deviam ter sentado à mesa há mais tempo. O PSD já devia ter insistido nos convites há mais tempo. O PS já devia ter aceito há mais tempo. E o vice-primeiro-ministro agora também apresentar o documento e dizer que é para quando forem eleições, ele não o disse. Dizem isso dele. Também acho que não faz sentido. Eu, aliás, acho que devem pegar nesse documento o guião do Estado, a forma do Estado. É bom, é mau, é o que quiser. O que acha? Eu já li. Eu acho que não é grande coisa. Mas é o que temos.
E se Quer eu... dizer, mas foi algo que teve Muito foi tempo a ser preparado, feito. um atraso de 9, 10 meses, não é? Aparentemente. Mas sabe qual é o problema? É um documento vital, estratégico, pelo menos foi, entre aspas, vendido como tal, não é? E seguramente, enfim, se for bem feito, terá esse alcance. Um documento estratégico para o futuro do país. Não sabe a pouco esse documento. Sabe-me a pouco. Quando li estas 68 medidas, estão aqui, e que ficaram em 112 páginas, letra grande, como se sabe, muito grande. A tal questão do corpo da letra. Do corpo da letra, sabem a pouco. E estava à espera de mais de Paulo Portas? Estava, quer dizer, sim, mas para mim isto não pode ser de Paulo Portas, isto tem que ser do governo todo. Foi Paulo Portas que ficou em carrego, mas tem que vincular o governo todo. E vincula ou não? Pois é isso que eu gostava de sentir mais, esse vínculo de todo o governo, a este documento, seja ele bom, mau, assim. E quando vejo declarações nos jornais, fonte anónima, como ainda vi este fim de semana, no Expresso, um membro do governo disse e o outro disse opinarem sobre o documento. Estou farto de dizer isto aqui, isso não pode acontecer. O governo ter estas diferenças de tonalidade com fontes mais anónimas ou menos anónimas. Estou a dizer, mas também gostava de ver a oposição pegar em algumas ideias que estão aqui a dizer assim, concorda ou não? Por exemplo, quando Paulo Portas propõe, tem que deixar de haver gabinetes de relações internacionais, auditorias jurídicas e por aí fora, em todos os ministérios. Concentramos, fundimos, há uma auditoria jurídica, há um gabinete de relações internacionais, por exemplo, para todos, e os serviços que ele aqui propõe, secretarias-gerais e não sei o quê. Está-se de acordo ou não se está de acordo? Há um problema, por exemplo, enorme, que ele não fala aqui a propósito da reforma do Estado, mas que eu sei que ele sabe que é um problema gravíssimo, a dívida pública do setor público dos transportes que não está avalizada pelo Estado. Vai ficar parqueada onde? Até porque o Estado quer concessionar algumas dessas empresas, as CPs, os metros, mas aquela dívida... Porque para o Estado privatizar essas empresas não pode, ninguém compra essas empresas com essa dívida. Claro. Pode, quanto muito, concessionar a exploração. Então, mas o que é que faz à dívida? Vai à dívida pública e carrega aí? Vai ao déficit desse ano? É quase uma espécie de lixo tóxico, essa dívida. Exatamente, é isso mesmo. E, portanto, reforma do Estado é resolver esses problemas que estão há muitos anos para resolver. E que mais tarde ou mais cedo, até 2015, esta dívida, por exemplo, vai ter que ser resolvida até a nível europeu. Os Estados vão ter que assumir essas dívidas todas escondidas. Agora, por exemplo, para um setor a que eu estou ligado hoje em dia, as misericórdias, as responsabilidades do setor social. O Estado diz que a Segurança Social não tem dinheiro, diz que o setor da saúde não tem dinheiro. Muito bem. Quando deve caber no esforço assistencial, por exemplo, ao chamado terceiro setor, às instituições privadas de solidariedade social e ao Estado? Não está aqui. Mas a minha posição é assim, não está aqui, pronto. Paulo Portas não tem tempo, é vice-primeiro-ministro, teve 9 meses ou 8, não conseguiu fazer mais do que isto. E não é falta de inteligência. Mas é por falta de tempo ou é... Ou é porque não quis? Tacitismo político? Não. Eu acho que é um pouco de falta de tempo, mas também a noção que Paulo Portas tem de que não é agora, neste ambiente, que ele vai... Não é agora o tempo certo para se fechar para fechar agora este acordo a nível de todo o Governo e a nível da oposição. Porque isto só se faz com a oposição. Quer dizer, estar a fazer isto para vir a oposição e desmanchar 2 anos depois é impossível. Isto é um trabalho que leva anos. Paulo Portas tem aqui expressões que os próprios operadores ficam intrigados. Reformar a arquitetura, por exemplo, do sistema institucional. Veio logo o Ministério Público e disse o que é que quer dizer com isto? Quer acabar com a autonomia do Ministério Público? Mas, por exemplo, a partilha de serviços entre a PSP e a GNR está certa ou está errada? E devia-se fundir ou não, por exemplo, a Polícia Judiciária com alguma destas entidades, como é proposto por vezes? É isso. Mesmo que Paulo Portas, mesmo que o documento não seja extraordinário, eu acho que se fosse oposição, liderasse a oposição, com franqueza dizia, olha, eu tenho um documento muito melhor do que esse, segundo a nossa perspectiva, para a reforma que o Estado precisa. Só que, diria ao PS, para nós a reforma não é diminuir prestações sociais. Mas é isto. Está aqui, olha, o senhor tem 68, nós temos só 18 até. Mas estas 18 são para levar à prática se o senhor quiser. Eu acho que isso é ser oposição. Isso é a política que vale a pena, é a política que é bonita, é dizer, tens 68... Nenhuma das tuas 68 ou só para aí 4 é que levas à prática. Eu tenho 18 e das minhas 18, 14 podes fazer no prazo de 2 meses.
Quer dizer, e depois Paulo Portas responder, não, mas eu não estou de acordo com estas, por isto e por isto e por isto. Então vamos quantificar, quanto é que o Estado poupa? Porque há alguma área que se queira que o Estado saia de todo? Não sei. Por exemplo, apoios às artes. O Dr. Paulo Portas, que é o partido mais à direita de todos que vão para o governo, defende que acabem os subsídios ou não? Ou só uma política de defesa do património? Ou todos os partidos acham que o Estado deve continuar a apoiar as companhias de teatro, a produção de cinema? Eu, por exemplo, acho. Num país como Portugal, fui secretário de Estado da Cultura há 5 anos, continuo a pensar isso. O nosso país não tem uma orquestra sinfónica só, a Itália tem 40 ou 50. Portanto, eu acho. Mas isto tudo tem que ser debatido. O Estado, na política externa, deve ter embaixadas em toda a Europa ou, de facto, deve puxar pelo movimento europeu de juntar as nossas embaixadas às embaixadas fora da União Europeia, noutros países da própria União. E, portanto, Paulo Portas já encerrou algumas embaixadas. Isto deve ser feito ou não? Também noutras áreas que aqui são propostas. A proposta de Paulo Portas sobre esta história das escolas e dos professores tomarem a gestão das chamadas escolas independentes. Eu devo dizer, pelo menos... E do cheque-ensino, não é? De um projeto de cheque-ensino. São propostas, pelo menos, como é que lhe dizer? Não estou a dizer que são originais. Digo muitas vezes... Mas considera que são positivas? Eu acho que sim. Pelo menos é positivo debatê-las, fazer experiências piloto. Alguém está disposto a fazer isto? Quem? Ali. Vamos fazer 3. É para se correr mal, pronto, como são experiências piloto, o Estado dá algum apoio de garantia, dá um aval, mas vamos ver se é bom. Está a ver? Portanto, o que eu acho é que não se pode... Em Portugal é tudo assim. Olha, o Ministro Pires Lima diz, vamos ter um problema calcular, bumba, um arraial de tareia no Ministro Pires Lima. Rui Machete disse aquilo de Angola, bumba. Agora chega-se à conclusão que ele se calhar já sabia aquilo que afinal estava arquivado e que não foi dito na altura e que a própria Procuradora se calhar não sabia. Público, não é? Já viu? Já viu? Eu não percebo esta maneira de fazer política assim. Alguma coisa que o Governo faça bem feito. Diga assim, se ouvirmos todas as noites, estamos em casa, os comentadores, como eu, outros, mas eu, pronto, toda a gente sabe, sou mais da área do governo, procuro ser tão crítico quanto possível, tão independente quanto possível, mas ouvimos as pessoas falar, olha, o Ministro das Finanças já se devia ter demitido, a Economia não fez nada, o Álvaro que estava lá era mau, agora também é bom, o Machete também é mau, o Aguiar Branco é mau porque reduziu muito a tropa, por exemplo, propõe-se aqui, reduzir para 30 mil, Aguiar Branco já reduziu para 33 mil, mais do que a Troika até exigiu. Tem razão ou não tem razão? Está a ver? O que eu acho é temos tão pouco trabalho feito quando temos, devemos dizer assim, dá cá que eu agora quero discutir isso e quero levar isto até ao fundo. Mas acha que há alguém interessado em discutir neste momento? Olha, pelos vistos não. É isso mesmo, é uma excelente questão. Pelos vistos parece que não querem discutir. Sabe porquê? Porque o problema é que todos os partidos têm muitos cotos no Estado e têm lá os seus centros de influência, ora aqui, ora ali, ora acolá. Isto, infelizmente, a vida é muito assim. É por isso que é verdade que estes trabalhos, de facto, devem ser feitos mais no início da legislatura. Mas também lhe digo uma coisa, eu não sou daqueles que fazem essa crítica ao Governo, que a entrada nesta legislatura foi tão difícil, levar como memo da Troika, ter que levar com aquilo tudo. Pronto, agora, também não vou dizer que o Governo não demorou tempo demais, demorou. Já podia não ter sido logo no primeiro ano. Agora, na segunda metade do segundo ano, acho que era quase normal. obrigatório ter sido no segundo. Não é? Nós estamos na segunda metade do terceiro ano, digamos assim. Portanto, acho que devia ter saído mais cedo. Perdeu-se tempo com as TSUs e diferenças de crise para cá, crise para lá. Portanto, o Governo também tem culpas, mas eu, o que acho, isso que disse é verdade. Parece que ninguém, ao fim e ao cabo, quer reduzir o Estado. Porque se quiserem todos e sentarem-se à mesa, eu acho que conseguem. Pronto, o PCP pode não estar de acordo com... Mas olha, eu sou daqueles que penso, matérias destas, quem pensa não se pode discutir com o PCP está enganado. O PCP pode recusar. Mas eu considero se há partido construtivo a discutir e a sentar-se à mesa e a discutir propostas. Pelo menos avaliar pelo número de propostas que apresenta em todas as legislaturas, não é? Pelo menos por aí. É por isso que eu também acho errado esta ideia. Já falamos só que os partidos subscrevem o memo da Troika. Acho um erro. Todos sentarem-se à mesa, todos os que estão representados no Parlamento. E se mais alguém tiver contributos para dar, também, porque não se pode negar capacidade de trabalho, inteligência, tudo, a todas essas pessoas. Então, é o que se dizia outro dia, nas autarquias anda-se a coligar o PSD com o PC, o PS com o PSD, não sei, e não se sentam a nível nacional para tomar conta do país, para tratar dos assuntos do país. E são autarquias que não são tão pequenas quanto isso, não é? E que têm uma importância considerável no todo nacional. Mas diga uma coisa, o Pedro Santana Lopes, um líder partidário é um homem livre nas decisões que toma?
Porquê é que eu lhe estou a colocar esta questão? Aparentemente poderão existir alguns setores do PS que neste momento condicionam a ação de António José Seguro no sentido de o impedir que ele se sente com o governo. Era um homem livre quando esteve à frente do PSD. Há pressões de vários quadrantes. Muitas vezes um líder de um partido é obrigado a fazer aquilo que não quer. É diferente quando está no governo, tem mais força do que quando está na oposição. Eu nunca fui líder do partido na oposição, mas sei, acompanhei de perto Durão Barroso e outros, é mais difícil. Essas condicionantes sentem-se com mais força. Por isso eu compreendo António José Seguro, quer dizer, eu nunca vi nenhum líder da oposição não ser considerado fraco, não prestava, não tinha carisma, não chegava lá. Durão Barroso, António Guterres, todos, vi quase todos assim. Portanto, bem, Manuela Ferreira Leite também não chegou a chegar lá, Marcos Mendes, acabou por ser substituído Luís Filipe Menezes também não prestava, vai-te embora. Não vi. Nunca há unanimidade. Não vi nunca um líder da oposição dizer assim, vem aí a 8ª maravilha do mundo, vamos ter num futuro primeiro-ministro muito bom. Não há. Mas alguma vez teve que ceder a alguma facção do Partido Social Democrata? Olha, eu no meu caso, circunstâncias especiais. Eu não fui livre quando fui eleito. Na prática, eu recebi o poder das mãos de Durão Barroso. E, portanto, imagine, tive que fazer contemporização com aquele que sabia que era o seu pensamento e a sua linha de rumo. Não me senti em condições, não achei que estava a servir o interesse nacional fazendo uma ruptura naquela altura. Portanto, eu formei governo condicionado nessa matéria. Não estou a dizer obrigado, ninguém me apontou uma pistola à cabeça. Mas era uma condicionante real. Eu achei que a melhor opção para o interesse nacional, Nuno Moraes Sarmento continuou comigo no governo, José Luís Arnaud, Luís Filipe Pereira, que era Ministro da Saúde. Portanto, se eu tivesse formado governo, não estou a dizer que eles eram maus ministros, mas noutras circunstâncias provavelmente o governo não teria sido igual. Eram bons ministros. Mas se tivesse formado noutras circunstâncias, o governo provavelmente não teria sido. Todos nós temos as nossas limitações. Agora, na oposição, um líder partidário está muito mais condicionado. Mas se quer que lhe diga, eu acho que António José Seguro, ele tem duas hipóteses. Sentar-se e aguentar os ventos internos todos e esperar que os dias passem, as folhas de calendário vão caindo e chegar lá. Ou tem outra, que é bater na mesa e dizer, eu vou dialogar, eu vou falar, o meu país existe nisso, e quem não está de acordo tem muita pena, fica em minoria. Ganha-se, ganha. Se não se ganha, uma pessoa vai-se embora de consciência tranquila. Era isso que faria se fosse... É muito fácil falar pelos outros, mas não tenha dúvida nenhuma. Porque a política só vale a pena de uma maneira. É pensar, o que é que precisa o meu país? O que é que eu devo fazer pelo que o meu país precisa? É como líder da oposição sentar-me à mesa e negociar, então eu vou. Ouça aí. E se fizer isto, às vezes comparando com o ódio que outros destilam, ou com a raiva que outros destilam quando falam, eu não posso deixar de dizer, já o disse, que o ex-primeiro-ministro Sócrates fala sempre com esse azedume, com essa mágoa, ainda outra se fartou de falar no PEC 4, o PEC 4 já não se pode pôr aquilo do PEC 4, não é que eu costumo ouvir, mas leio, porque gosto de estar sempre bem informado. Se António José Seguro fizer as contrastes, porque ele é um senhor, em termos de educação, de atitude, de postura, portanto, eu gosto muito mais de o ver a ser igual a ele próprio do que ele tentar ser igual aos outros que o tentam condicionar. E acho que se ele sentar à mesa, mesmo que seja para dizer isso não, e der contributos, se souber. Lembra-se quando ele sugeriu uma linha de empréstimo no BEI e o Governo acabou por seguir a sugestão dele para apoiar as pequenas e médias empresas? Ele pôde dizer, os senhores estão a fazer isso, fui eu que sugeri. Muito bem. É isso que ele deve fazer. É isso que nobilitará aos olhos dos portugueses. E não dizer, não, estilo Jerónimo de Sousa, já há o Jerónimo de Sousa. João Semedo, já há o João Semedo, que até é um homem moderado, ou Catarina Martins, que é mais nova, é mais radical. O que não há ainda, verdadeiramente, é um líder da oposição, por definição, tem que saber fazer consensos. Principalmente quando o seu país está numa crise grave. Mas o primeiro-ministro de um país ainda tem mais obrigação de saber fazer consensos do que um líder da oposição. E nenhum dos dois, na minha opinião, o tem sabido fazer. E precisa. Isso significa que nenhum dos dois está à altura das circunstâncias neste momento? Nessa matéria, não têm estado. Nessa matéria, porque se estivessem, já tinham horas e horas e horas e horas no último ano, em conjunto, sentados à mesa, a ver aquilo em que estão de acordo e em que estão em desacordo. É isso que um país doente, um país ferido, um país a sofrer, exige a quem o dirige, seja no governo, seja na oposição. E por isso, a única falha que eu aponto ao Presidente da República, ele já tentou uma semana, ao Presidente da República não dizer assim, meus senhores, desculpem lá,
Quero-os aqui em Belém e, se são capazes de reunir fora, reúnem fora. Se não saem aqui de Belém, vêm cá todos os dias agora reunir até chegarem à conclusão sobre estes pontos todos. Um Presidente da República também tem... Tinha poder para conseguir fazer isso? Ai, tem. Mesmo que fosse no segredo dos bastidores, como Cavaco Silva gosta de fazer. Ninguém se tinha atreve, capacidade. Nenhum dirigente partidário se atreve a faltar ao respeito ao Presidente da República, uma injunção do Presidente. E o Presidente é quem representa mais do que, como o Parlamento, mas como órgão unipessoal, o interesse nacional. Ele pode dizer, em nome do país, em nome da pátria, em nome dos portugueses, eu peço-lhes, sentem-se à mesa. Eu peço aos partidos políticos portugueses para sentarem à mesa e levar essa... Se o Presidente... Mas já não era tempo do Presidente da República ter feito isso? Sim, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o Presidente... E porquê que não fez? Eu não sei, está a ver? É que eu não quero contribuir para as fogueiras, não quero criticar. Claro. Eu quero falar pela positiva. O que eu quero é que Cavaco Silva reforce o que fez hoje. E que se o Cavaco Silva falar perante os portugueses e disser isto, cada caso era assim, eu peço para os líderes partidários se juntarem, virem, e até eu estou disposto a ir à primeira reunião, o Presidente dizer isso. Lembra-se que ele falou em ser ele o mediador, depois nomeou um assessor. Eu estou disposto a ir à primeira reunião. Agora, os senhores, os dirigentes dos partidos, não são capazes de sentar à mesa, olhos nos olhos e falar por causa, em nome de Portugal. Não são capazes. Ouça, não havia nenhum que pudesse faltar a esse apelo veemente do Presidente, com alguma solenidade ou não, dizer, venham cá a Belém, se faz favor. E não sei dizer, eu chamo os partidos a Belém para dizer, eles têm que se voltar a sentar à mesa, têm que chegar a acordo. Lá fora, os nossos juros não baixam ainda mais, porque não há esse acordo. Se houver esse acordo, os nossos juros vêm para os 4% e para os 3%, que tem a Irlanda, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Não ficam tão baixos quanto os da Irlanda, mas baixam da casa dos 6% os juros a 10 anos. Estavam numa tendência por aí fora. De queda, mas a crise... Estava, mas depois estabilizaram, depois houve aquela crise em julho, subiram e agora foram ali a 10 anos para a volta dos 6%, que é os que interessa mais olhar. Se houvesse esse acordo, vinha por aí abaixo. Eu falo com muito investidor estrangeiro, pessoas, sociedades financeiras, fundos de investimento, tenho uma rede de consultores que está aí. O que eles me dizem é a mais-valia de Portugal é coesão social e, apesar de tudo, não haver ruptura política entre governo e oposição. Diziam-me isto até há um ano, quando até António José Seguro anunciou que não chegava mais a acordo com o Governo, por culpa do Governo e do Seguro, está a ver, e do PS. A partir daí as preocupações aumentaram, seguramente. Pronto. Temos que prosseguir, vamos para a frase da semana, que eu passo a citar. É uma frase de Paulo Portas. Em 2011 vivemos uma espécie de 1580 financeiro, em junho de 2014 podemos viver uma espécie de 1640 financeiro. São declarações de Paulo Portas no encerramento do debate da discussão da Assembleia da República na passada sexta-feira. Vamos ouvir. Que em maio de 2011 Portugal viveu uma espécie de 1580 financeiro. Ou que em junho de 2014, quando o programa acabar e a Troika sair, poderemos viver uma espécie de 1640 financeiro. A frase é boa. A frase é boa. A frase é bem construída. Bate certo com a realidade? Não, até porque há uma diferença. Em 1580 o que aconteceu foi Alcácer Quibir. E Dom Sebastião morreu em Alcácer Quibir e nunca regressou. Os portugueses ficaram sempre a sonhar com ele. Em maio de 2011, José Sócrates caiu. Graças a Deus está vivo e bem vivo, como se vê, e Deus lhe dê muitos anos de vida, como a todas as pessoas, mas ele voltou. E em 1640 houve a libertação do jugo espanhol, Portugal readquiriu a sua independência, mas... E ainda teve que lutar muitas vezes por ela, não é? Ao longo dos anos que seguiram, não é? E aí tem paralelo. Agora, eu não sei se vamos recuperar em plena nossa independência para o ano. E aí é que também o desfazamento da realidade é considerável. Mas houve em 1648 a Conferência de Westfália, onde Portugal ainda não esteve presente para redefinir a paz na Europa e fez-se representar por países amigos que a Espanha disse aos outros países que se aceitassem Portugal como país independente se zangava com eles. E, portanto, foi pouco a pouco. Agora, também espero que haja outra diferença da realidade, é que não tenhamos que atirar nenhum Miguel de Vasconcelos pela janela ali do Terreiro do Paço em junho de 2013, porque a violência não interessa a ninguém. Agora, foi uma boa imagem, lá está. Eu gosto de ver... Paulo Portas é um homem muito inteligente, cheio de qualidade. Deve deixar a tática e preocupar-se com a essência, com o sumo. Como disse há pouco, João disse há pouco uma coisa muito importante. O sentido de Estado. O sentido de Estado, ao fim e ao cabo,
está ligado ao amor à pátria. Quem tenha amor à pátria tem que ter sentido de Estado, tem que estar à altura das responsabilidades, tem que pensar no coletivo e não em si próprio. Isto é muito bom de dizer, eu sei, é difícil de fazer, mas se sentir isso não é assim tão difícil quanto isso. Paulo Portas não há ninguém mesmo na oposição que não reconheça que ele é um homem inteligente. E isso ele sabe que era capaz de fazer melhor do que isto, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não deito fora, agarra e diga Pode então. ser um bom ponto de partida. Exatamente. Vamos mas anda cá, que és meu. Ao papel, ao documento, anda cá, vamos trabalhar nisto. Vamos à imagem da semana. São imagens de facto, enfim, Extraordinárias. como vemos, foi escolhida por si, óbvio. Uma criança invadir o palco para se juntar ao Papa Francisco. São de facto imagens De um órfão, com uma força brutal. uma criança não é? órfã, e cá está... Não, isto é extraordinário. Interrompeu espontaneamente o discurso do Papa, beijou-lhe a cruz, não é? Estamos agora a ver Puxou aqui. pela cruz do Papa, sentou-se no lugar dele quando o Papa estava de pé. E ninguém o tirou dali. Ninguém o conseguiu tirou. tirar Faz dali. lembrar aquela frase atribuída a Jesus Cristo, na verdade, deixai vir as minhas criancinhas. E eu escolhi esta imagem também por isto, porque no mundo... Olha para esta imagem. Olha para isto é o lado bom do mundo. Claro. E este Papa... outro dia alguém me dizia, será que ainda vai ser mais popular que João Paulo II? Não sei. Mas que ele veio trazer um tempo novo ao mundo. Eu escolhi esta imagem também para dizer, ele está a fazer aquelas festas às crianças e lançou um inquérito aos católicos de todo o mundo sobre a homossexualidade, sobre temas sobre o aborto, sobre temas que dividem as pessoas. E ele está a mostrar que põe os dedos nas feridas e que não as ignora. E, portanto, ele... Com coragem e bem dos fiéis, sem se preocupar com ele próprio. Pode ser um bom Aí exemplo para está, os o portugueses. sentido do coletivo. Claro. Não estou a dizer do Estado, mas do coletivo. Pedro Santana Lopes, é sempre um prazer estar aqui a conversar Prazer também é meu, consigo. É o ponto final neste CM Jornal. Já a seguir, mercado. Boa noite.